Dando uma olhada em outro livro chamado História do Riso e do Escárnio, que é uma verdadeira bíblia escrita pelo francês Georges Menouat, a gente repara que quanto mais intelectualizado nós nos tornamos, mais a razão foi valorizada em detrimento de tudo o que nos fazia lembrar o nosso lado selvagem, irracional e animal. Então, na Grécia arcaica, existia o mito de que o mundo havia sido criado depois de uma gargalhada. E justamente por ser considerada uma força divina, alguns gregos acreditavam que o riso era difícil de ser controlado por nós, pobres seres humanos mortais. Por ser divino, o riso estava presente em diversas festas. E o que acontecia nessas festas, nas festas dedicadas a essas divindades? Havia muito vinho, nenhum desejo era reprimido, homens se vestiam de mulher, mulheres se vestiam de homem, as pessoas usavam máscaras e se disfarçavam, os escravos davam ordens e eram servidos pelos seus senhores. Um escravo, inclusive, era coroado o rei da festa e vivia esses dias como um verdadeiro rei. Era, portanto, um mundo às avessas, né? A festa estava ligada ao caos anterior à criação divina. Só que no final dessas celebrações, o escravo, coroado rei, era morto. A alegria dele, portanto, durava pouco. O sacrifício humano, nesse caso, simbolizava a importância de se retomar a ordem das coisas depois dessa festa onde tudo era permitido, ou pelo menos quase tudo era permitido. As pessoas tinham, nessas festas, a oportunidade de extravasar, digamos assim, o seu lado selvagem e animal, os seus desejos mais primitivos, mas depois a ordem precisava ser restabelecida. Então repare que já nessa época o riso estava associado ao quê? Ao caos, à loucura e aos desejos irrefreáveis da carne. Um tempo depois, alguns filósofos mal-humorados, como Platão, passaram a criticar até mesmo esse riso das divindades, dos deuses. Para Platão, o riso ameaçava a ordem, estava associado a um descontrole do corpo, a espasmos ligados ao nosso diafragma. A origem da palavra humor, inclusive, está associada aos fluidos que saem do corpo humano. O humor, portanto, era o mesmo que saliva, vômito, fezes e outros excrementos. O riso era, portanto, vulgar, indigno, grotesco. O riso precisava ser controlado. Citando ainda Platão, para ele, as ideias são imutáveis e eternas. Estão acima do mundo em que a gente vive. Enquanto o nosso corpo é perene. Esse mundo é perene. Então, para Platão, existia um mundo ideal, que era o mundo das ideias, e existia esse mundo aqui, que era como uma sombra do mundo ideal. E o riso estava ligado a esse mundo do corpo, a esse mundo mortal, a esse mundo perene. Com o surgimento do cristianismo, essa dicotomia corpo versus ideia se transformou em corpo versus alma. Então, assim, quase mimetizando Platão, o que o cristianismo diz é que vivemos num mundo imperfeito, este mundo, mas quando morrermos, iremos para o mundo perfeito, para o paraíso. A nossa alma é imortal, a nossa alma vai para o paraíso. Esse corpo, ele vai apodrecer, ele é perene, assim como esse mundo em que vivemos. A partir do cristianismo, com essa dicotomia nova entre corpo versus alma, o riso associado ao corpo passou a ser também demonizado. O riso passou a ser diabólico, algo do diabo. Isso, de certa forma, para alguns estudiosos, era corroborado pelo fato da Bíblia não ter nenhuma indicação de que Jesus um dia riu. Então eles usavam isso como justificativa para combater o riso. E a história do riso segue dessa forma. Ora, o riso sendo combatido, ora, o riso sendo aceito, mas sempre com ressalvas. O riso, então, está associado à vulgaridade, ao que é escatológico, ao grotesco, à loucura e ao diabólico.
Veja quantas ideias negativas associadas ao riso. É, portanto, compreensível que muitas pessoas tenham dificuldade para entender essa lógica do humor. Afinal de contas, a nossa cultura judaico-cristã reprimiu a nossa risada. E mais do que isso, reprimiu esse raciocínio que está associado à comédia. Tadá!